Salve galera, maravilha, como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Daniel Rivers na área, muito prazer para quem não me conhece. Sou professor e fundador aqui da Escola Rivers, maravilha. Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o famoso sininho aí para vocês receberem notificação, porque a gente basicamente não avisa quando manda conteúdo. É simplesmente surpresa, assim como está sendo esse aqui. E galera, hoje a gente vai falar sobre Unreal 5.2, é isso mesmo. Você já pode estar baixando aí no PC de você, já lançou, já está oficial. Então, tudo aquilo que apareceu, que foi anunciado como tecnologia nova lá na GDC, agora já é realidade, beleza? E é sobre isso que a gente vai falar aqui, beleza? Só que eu, obviamente, não vou falar disso sozinho. Eu trouxe aqui o meu time de Power Rangers. Eu tô aqui junto com meus sócios, que é o Rafael Lima, Will Viana e Massari. Fala aí, galera. Tudo tranquilo aí? Fala aí, pessoal. Beleza? Beleza. E aí, prontos para falar sobre essas novas novidades? Essas novas novidades é bem redundante, né? Não, pô. Era nova na GDC, agora é nova novidade aqui. Agora é nova novidade. Agora é uma nova novidade. Então é isso, Bora. gente. Já deixa o like aí, bora pra cima. Rafa, tá contigo. Vamos lá. Então, antes de mais nada, quem quiser acompanhar, ver, fuçar depois, essa amostra ela saiu ontem de quando a gente estou gravando, não de quando foi postado esse vídeo. Dia 11 de maio, né? Então foi liberada essa amostra só ontem, então assim, perdoe se eu falar alguma heresia, alguma calúnia, não deu tempo de fuçar o suficiente, entendeu? E se vocês quiserem pegar e fuçar, tá aqui também. Legal de comentar que nas lives de quinta-feira da Epic, eles também deram um alô sobre esse processo todo, que é de onde eu tirei boa parte das informações que não estão escritas em lugar nenhum, obviamente. Fora o que eu fucei aqui por conta. Eu achei legal, né? Eu tinha até pensado em fazer esse vídeo aqui sozinho, mas eu chamei todo mundo, porque isso acho que é o primeiro pipeline, processo, que ele literalmente envolve de ponta a ponta, assim, da cadeia para a gente ter o resultado. Então é legal ter a visão de cada um, né? Mas esse aí, Rafa, especificamente você vai mostrar é o Muscle System. Confere? Ele não chama Muscle System, ele é um MDL, é um Morpher Deformer. Vamos lá. Vamos começar mostrando, para o pessoal entender do que eu tô falando. Rapidinho, beleza? essa cena você baixou pronta? Desculpa te interromper. Pronta, não mexi nada nela. Ela tá lá no launcher mesmo da Epic, Isso, né? Exato. Beleza. Então Beleza. fechou, pode Só vou dar um play aqui. Ele tem uns comandinhos escondidos. Assim que não travar. Olha lá. Tá? Qual que é a ideia disso aqui, né? Tem uma série de problemas técnicos que a gente tem, que é justamente criar esse tipo de deformidade, né? Que respeita a anatomia e tal. E o grande lance deles... Opa, apertou o botão errado. É isso aqui, ó. Isso aqui seria um modelo normal. Esse é o tipo de distorção que a gente tem normalmente. E eles conseguiram chegar nesse resultado aqui. Beleza? Que é, tipo, obviamente, infinitamente superior, né? E começa a ter um nível de realismo muito maior. Legal que isso não serve só para musculatura. Ele funciona também para tecidos. A gente teria esse modelo aqui, ó, o padrão que eles estão usando. E com as deformidades automáticas. É você que está flicando aí Isso. Para quem estiver acompanhando depois no projeto, o botão M de macaco liga e desliga isso aqui. O botão N, ele tira o shader para você ver sua sombra. Para cima e para baixo, ele troca qual o modelo que você está vendo, só musculatura, roupa ou o corpo. E aí ele tem também as setinhas, né? O maior, menor, ele muda a velocidade de animação. Legal. Muito bueno. Muito bueno. Agora vamos lá. Algumas coisas que eu achei interessantes, já que eu queria só pontuar. Primeiro, eles deixaram aqui em cima, ó, o custo disso aqui. Tá? O custo disso aqui é ridículo. A gente está falando de menos de 1 milissegundo. Tá? Então, ele não é um negócio pesado para runtime. E ele tem um custo aqui, beleza, ó, de 12, 140 ou 51 mega na memória de vídeo, da placa de vídeo. Tá? Não é tipo, nulo, tá? Não é uma coisa que você ignora, mas não é uma coisa tipo, ridiculamente pesada, que poderia ser para o nível de qualidade que a gente está falando, né? Sim. Algo que poderia ser, assim, para travar uma produção toda, né? Não, dá para você seguir com isso, só não pode abusar, que é até onde a gente chega hoje. Tem coisas que dá para tupir um pouco mais, mas tem coisas que não dá. Normal em games, né? Você não vai pôr 500 pessoas com isso na sua tela, beleza? Fora isso, você tá safe, né? O personagem principal tá valendo.
Beleza. Eu vou tentar explicar, baseado no que eu fucei aqui e no que eles falaram da live, de qual que é o processo, tá? E aí é legal de ter um input de cada um. Primeira coisa que é completamente contrassenso. Isso aqui é uma coisa que a gente treina dentro da Unreal, que é completamente fora já do que a gente costuma fazer. Normalmente, pipeline de 3D ele é determinístico, digamos assim. Você faz, né, A, B, C e tem um resultado sempre igual. Aqui já não é uma verdade, porque você tem que treinar ele. Como funciona? Eles criaram no Houdini uma simulação de músculo e de tecido, né, de cada um dos casos. Aqui são esses três, né, o corpo, a camisa e a calça separado. E criaram tipo uma animação enorme disso, justamente fazendo a simulação. E, por exemplo, vamos ver aqui para a parte de teste. Então, aqui na esquerda a gente tem o personagem normal, tá? Skeletal Mesh. E na direita, ó, esse Geometry Cache, que é literalmente um Alembic que sai lá do Houdini. Então, eles pegaram o Skeletal Mesh, não sei como que faz antes aqui da Unreal, ok? Ninguém mostrou isso. Não sei se eles partiram do mesmo Skeletal Mesh, importa, exporta, adapta, não sei. Mas a verdade é que veio lá do Houdini esse personagem simulado com todos os bones e esqueletos, né? E que fica, na verdade, bem clara a diferença quando você vê musculatura, né? Bíceps, tríceps, costas, é um negócio que gritou, o peitoral grita demais a diferença. Porque o simulado, obviamente, fica melhor. Normal. A gente já tinha esse sistema, por exemplo, no Maya, ou coisa. Sistema de músculo, né? Ele não é novidade no 3D. Ele é raro em games. E aí, qual que foi a solução bizarra que eles criaram? Né? A gente tem o esqueleto, a gente tem essa sequência de animação, que tem 7.000 frames aqui, e você tem essa mesma animação feita dentro da simulação. Então é importante que eles sejam iguaizinhas. E aqui você tem uma forma de treinar a Unreal nesse asset, esse tipo de asset específico, o MLD, eu falei errado no começo, para ele gerar essa distorção em diferença, tá? Curiosidades, ele tem métodos, tá? Ele tem esse aqui, o Neuromorph. Neuro, eu imagino que seja a técnica neural que ele usa, sabe? De chutar para todo lado, ver qual que tá mais certo, chuta de novo. Então isso aqui é um processo demoradão, ok? E ele melhora quanto mais tempo você deixa, se eu entendo alguma coisa de redes neurais. Mas ele tem outras formas. Por exemplo, ele tem aqui, ó, por Nearest Neighbor Model, que ele provavelmente vai fazer ponto a ponto, qual que está mais próximo do outro, certo? Pode gerar distorções diferentes, né? Você imaginar que, sei lá, você ergue o ombro, aí o ponto mais próximo está o errado. Deve gerar alguma dor de cabeça com isso. E esse Vertex Delta Model, que eu não sei como funciona. Não tem documentação, não sei. Vamos lá, coisas que são legais de pontuar. Primeiro, eles falaram na própria live deles que para fazer esse modelo aqui, a simulação, ela levava em torno de 1 minuto por frame, o que leva a gente a 7.000 frames, né, 7.000 minutos para fazer essa animação, mais 7.000 para calça e 7.000 para camisa. É tempo para caramba. Isso rodando no Houdini, né? Os 7.000 minutos no Houdini. Exato. E aí disso, eles geraram alguns arquivos que estão aqui. Cadê? No Geometry Cache, ó. Esses caras aqui. Que são, tipo, gigantênórmicos, ó. Esse cara aqui, ele tem 9 GB. Tá? Esse arquivo de simulação é monstruoso. É um Alembic pesadíssimo e beleza. Mas, uma vez que você tem um Alembic e você tem o personagem aqui dentro, você consegue treinar o Unreal para fazer essa diferenciação. E uma vez que ele fez, aí passa a ser um asset de game. Esses caras aqui, eles não são mais necessários, porque ele vai usar só o que ele aprendeu. Disso aqui eu não tenho a menor ideia de como ele guarda isso. Pelo que eles falaram na live, e pode ser um problema de terminológico, ficou parecendo que era em forma de morphers, que já era o que a gente já usava, né? Blend shape e tal. Mas, não sei, tá? Não sei mesmo. É o que me parece. Aí tem algumas coisas assim, que estão em mistério. Tá? Eu não vou entrar muito nessa parte de mistério, porque mistério. Mas, por exemplo, eles têm aqui um gráfico de deformidade. Então, alguém em algum momento programou como que ele vai fazer isso aqui. Então, pega a Skinhead Mesh, aí faz um morph baseado no esqueleto, mas eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu sei que tem alguma lógica rolando, tá? Então não é aleatório, não é do tipo, mano, eu treinei e dá certo, pronto, acabou, sacou?
ele tem algum trabalho a ser feito aqui de como ele vai fazer essa informação. Aguardando fortemente documentação sobre isso e tutoriais. Mas, enfim, depois desse rolê todo, o que a gente tem? A gente tem um componente aqui ó, no Blueprint. Um componente que ele traz essas deformidades. O que é mágico, porque o fato de tornar isso um componente faz ele ficar depois de tudo. Então, você ainda tem o skinning normal, você tem os deformadores e blade shapes normais, qualquer coisa de groom, blade shape, control rig inteiro, e depois ele aplica esse cara. Novamente, não sei como é que funciona a mágica, mas um dos testes que eu estava me divertindo muito fazendo aqui era justamente brincar com o control rig junto, né, e criar um level sequencer novo só para bagunçar. E dá para ver a funcionalidade de tudo, né? Por exemplo, aqui a parte de tecido, que para mim acho que é a mais mágica. Tem que trocar o Icali, eu acho, não tem não? Ah, já tá. Do pé não, por isso que eu peguei o pé. Não, mas você vê o tecido se reajustando baseado no que ele foi treinado, né? Do que ele aprendeu. Acho legal de pontuar que ele, primeiro, nem eliminou as outras wrinkles e vincos, né? Ele mantém. Então, ele não eliminou nenhum processo do que a gente tem. Ele não é do tipo, joga fora o que você sabia. Não. Mas, em compensação, ó, como você vê aqui do lado, ele cria níveis de... Agora faltou a tela. Níveis de complexidade a mais, um nível de qualidade visual que a gente está falando que a gente nunca teve, né? A gente nunca pôde brincar com isso aí. A mesma coisa valendo, né, para o corpo aqui. Deixa eu só trocar. Agora sim, vou trocar o... Aí cai esses carinhas. Vamos deixar pelo lado aqui. Que a gente tem todos aqueles efeitos, né, de musculatura. O peitoral, que é uma das partes mais quebradas. Como é que dá para você quebrar ainda? Que é 3D. Né? Mas você vê que ele está adaptando, ele está tentando fazer o negócio. Eu fiquei, na verdade, primeiro surpreso, porque, tipo, cara, a qualidade é animal, né? Quando a gente pega, por exemplo, costas, saca? Esse tipo de movimento de omoplata, você vê a carne dobrando por cima, né? Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem, principalmente com rig complexo, era esse tipo de movimento. Você tem a pele, você tem o osso, você mexe, mas a pele não vem exatamente junto, né? Ela tem um delay. Dá para fazer na raça? Mais ou menos, dá até certo ponto, né? Só que é horrível de complexo. E agora a gente tem a possibilidade de dar um saltão, né, de qualidade nas coisas. Aí eu acho que ia ser interessante hoje cada um comentar aí do seu ponto, né? Eu sei que eu sou a bucha de canhão aqui, eu sou o último da etapa, mas só para vocês, sei lá, dizerem, informarem o que vocês acham que muda de pipeline, de jeito de fazer, de pensar, saca? Porque cada área é diferente, né? Bom, a primeira coisa que muda é que tá pronto. Ainda não, a gente não tem a documentação, não sabe o quão fácil é reutilizar isso em outros modelos, ou o quão complexo é a gente fazer isso no nosso próprio modelo, né? Como o Rafa disse, tem muita coisa de houdini envolvida, mas antes o método que a gente fazia, né, quando era a ocasião de fazer um personagem com sistema muscular em tempo real, muito jogo, aliás, muita animação usava o Ziva, né, que é um pluginzinho que você pode instalar em Maya, acho que no Max também, não tenho certeza agora, mas e se eu não me engano ele é da Fênix. Posso estar falando besteira aqui, mas o importante é que ele é um software justamente de simulação de músculo, né? Então ele coloca toda aquela musculatura que vocês viram lá ali naquela primeira demonstração que o Rafa mostrou, ele tem aquilo lá também, basicamente em tempo real. Se você quiser se escapar disso aí, tem um vídeo antigão nosso aqui do canal, lá nas aulas de Unreal, vocês podem dar uma olhada aqui na própria playlist, que o Rafa ele mostra um pouco sobre acho que é na aula de Skin Shader, que a gente mostra um braço que eu trouxe lá de um personagem nosso lá, só isolei o braço e eu mandei lá pro Rafa para ele poder usar de exemplo, mas basicamente ali tem um Morpher que ele é feito em tempo real, então eu tive que fazer o músculo inchando como se fosse um Blade Shape. Para quem é do Maya aí, é o Blade Shape, para quem é do Max é o Morpher. No Blender é o quê, ou Will? Shape Key.
shape key, né? Que é quando você faz uma deformidade usando a mesma malha, né? E você deixa ela alterável num parâmetro dentro da ferramenta. Quando você joga para um Unreal da vida, você tem que ligar o Morpher Target para ele ser chamável em algum lugar. Para você conseguir chamar ele via script, para você conseguir chamar ele aí pelo próprio level sequence e tal. E quando é por programação, justamente você tem que linkar qual que é a situação de quando que ele vai se movimentar. É aí que entra toda a parte do wheel, né? De set driving key, de rigging, que é quando você determina, mexeu algum controlador, por exemplo, que é um controlador que o Rafa tá mexendo aí, mexeu isso aí, ele automaticamente reconhece que ele tem que mudar algum morph target, né? Então ele altera, e nessa mesma aula de skin shader, o Rafa mostrou o wrinkle, que aí eu tô vendo que esse wrinkle ele tá morrendo total, né? Que o wrinkle, ele literalmente ele carregava o normal map e descarregava outro. Você tem o normal map padrão, e você tem um normal map, sei lá, do cotovelo aqui em descanso, que a pele fica mais flácida. Então você faz o normal map daquela região, mascara, e no shader você consegue, já que já tem a situação que está sendo reconhecida de quando que o músculo está sendo flexionado, você consegue automaticamente também aproveitar a situação para carregar um normal map específico, né? Então só isso aqui que eu resumi aqui em 2 minutos, era o pipeline monstruoso e gigantesco que era os Muscle System para tempo real o mais econômico possível. Muscle System nunca vai conseguir ser econômico para valer, tá? O jeito que a gente fazia aí, o jeito que a gente fazia, né? Que a indústria faz, o God of War tem isso lá, o pessoal do Grassetti fez isso no God of War. O pessoal da Naughty Dog, lá o Frank Zeng conseguiu aplicar isso no Uncharted 4, The Last of Us, também tem essas tecnologias, mas usando mais ou menos um pipeline semelhante ao que eu citei aqui, né? Então, estou sentindo aqui que a gente está presenciando tempos bem diferentes aí, né? Esse é o meu parecer. Mágicos, cara. São tempos Sempre mágicos. novas mudanças aí. Cara, aqui do meu lado, só para pontuar a parte de rig, eu só fico pensando, assim, pra parte de rig em si, eu vi que eu acho que não muda tanto, tá? Até porque esse cara é meta-human, então ele é mais tranquilo, porque ele, como o Sata disse, ele tá pronto, o Dani disse, ele tá pronto. Desculpa, Sata, pode falar. Desculpa te interromper, é porque eu falei pra você que era meta-human, e aí eu fiquei fuçando depois, né? Ele não é um meta-human. Ele não é? Eles roubaram. Então já começou a ficar mais interessante. Aqui, ó, deixa eu abrir o esqueleto dele. Ele é um esqueleto simplificado. Eu acho que é o do manequim. Eu não confirmei, ó. Que é o do Manny. Você pode mostrar a hierarquia aí que a gente tenta bater o olho aqui. Aí, ó. Talvez seja o do Manny. Tem o twist aqui, ó. Tá com os nomes meio, né? Eles não chamam de fêmur. Mas... Sim. Então, se entra outra estrutura esquelética, tá? Então, assim, já no meu lado eu teria que irrigar nessa mesma, tipo, nesse mesmo SK. Então, todo o pipe que a gente veio seguindo até então aí em produções nossas mais recentes já muda um pouco, mas não é nada muito novo. O que me pega é a malha que vai ser simulada. Ela também precisa estar no mesmo SK para ir pro Houdini. Lá ela vai também, quando for rodar a animação, tem que estar com o mesmo SK para poder dar certo, porque lá sai um Alembic. Mas e aí? Posso ligar com outro genérico e funciona? Eu fico com essas perguntas para saber. E aí, queria também, assim, lógico, ainda é tudo muito novo. Mas aí a nossa mente já coça, né? Nós já quer já pensar em umas paradas muito mais cerebrosas. É um personagem comum. Se eu quiser fazer um personagem com 4 braços, tá ligado? Como é que é? A gente já começa a pirar mais. Queria saber o quanto complexo isso vai se tornar ou o quão simples vai ficar criar mais essas criaturas aí. Porque cara, eu vejo o humano passa tranquilo. Eu vejo um tempo de produção explodindo. Do tipo, que antes era X tempo, agora é 10 vezes esse tempo. Mas, em comparação com a qualidade também, sabe? Que é ótimo. Se for X por X, beleza. Agora, se for X por PTY, não. Pode falar, Massari. O que eu ia falar é o seguinte, como o Sata colocou, o pipeline ainda está sendo apresentado, né? A gente não tem detalhes do pipeline. Mas, olhando de fora, me parece o seguinte, é um grande conversor de Alembic em algo que você consiga fazer em real time com disparo pontual. Eu quero levantar o braço, beleza, então eu faço o Alembic para ele aprender como é que ele se comporta naquilo. E se for isso, dentro do Houdini, eu preciso
da malha mexendo. O esqueleto que está naquela malha, lufas, a não ser que você vai fazer animação no Houdini. Mas imagina, tô imaginando um pipeline. Imagina que o cara fez a animação na Unreal, ele montou lá toda a movimentação na Unreal, exportou aquilo no Houdini para fazer a simulação de tecido no Houdini, gera o alembic de todas aquelas hipóteses de simulação de tecido, volta para o Unreal aprende a fazer aquela simulação através desse processo de aprendizado que o Sata mostrou aí, e aí, boa. Aí você pode disparar aquilo que ele aprendeu, como é que comporta aquela simulação de tecido do Houdini, ele aprendeu dentro do Unreal. Então, se for isso, o Skeleton para o Houdini difere. Entendeu? Porque o que vem é o FBX rodando. Entendi. Então, o que teria que ser feito era pegar esse primeiro, que já existe, né? Que é igual o padrão, mandar isso para o Houdini e, em cima disso, aplicar os modificadores e o escambau lá para ter as distorções adequadas. É isso? Na verdade, não precisaria nem desse. O que eu estou imaginando imagina o seguinte, vamos quebrar esse pipeline. Não estamos falando mais de um ser humano normal, estamos falando de um cara com 4 braços. Beleza, gente, não tem isso aí. Então, o animador faz o cara com 4 braços por modelo que ele quiser, pipeline que ele quiser, gerou um FBX fodão desse modelo de 4 braços, mexendo de tudo quanto é jeito que ele vai usar no projeto, joga aquilo para o Houdini e o Houdini faz a simulação de musculatura ou faz a simulação de tecido em cima daquilo e devolve para cá. Entendeu? Aí você tem a animação padrão, que é a que os caras estavam trabalhando ali como linear, e tem a animação qualificada. Tem as duas, um aprende no outro, beleza. Você passa a ter o negócio disparável, né? A animação disparável dentro da Unreal. E pelo que eu entendi, então essa simulação ela fica depois armazenada num cache, que é para basicamente ensinar, né? Acho que é esse mais ou menos, treinar, né? O termo que eles estão usando. Treinar a malha final. E pra gente em games, então em tese, a gente teria então um FBX deformado depois no final, com essas animações. Exato, e ele deforma em tempo real, o que pra gente é super determinante, né? E ele vira, que nem eu falei, é um componente. Então eu imagino que ele aconteça depois de todo o resto, o que é bom também pra gente. Mas você acha que mesmo assim fica, vamos dizer assim, leve para uma produção, para um jogo? Então, esse que foi foi o motivo de um dos testes que eu fiz antes de vir para cá, foi buildar o projeto. E, cara, deu zero diferença de performance, assim, literalmente, para mim, tá? E não ficou pesado. O build, o build padrão da Unreal, se você não fizer nada, só apertar lá build, ele tem uns 4 GB, ok? O mês 3 GB, talvez, aí aqui já tem um personagem pesadão, então já estaria uns 3,5. O build que eu tirei disso aqui ficou 5. Eu fiz zero esforço para enxugar. Então ele está dentro do padrão, tranquilo ainda. Claro, multiplica por personagens que você vai pôr essa qualidade, né? Mas até aí, se você pega só aquele template de third person, ele deve ficar por aí também, 4 a 5 GB. Exatamente, então, é isso aí. Tá legal, próximo, eu não vi uma diferença relevante o suficiente para me preocupar. E nem da performance, né? A performance tá linda. E da performance, inclusive, tem uma coisa aqui que eu... Epic, quando eu estiver assistindo essa live, ela vai esclarecer a gente colocando nos comentários, mas esse personagem aqui, ele tá no LOD 0 para todo sempre. Então eu não sei se isso funciona por LOD, sacou? O MetaHuman, que você tinha cantado a bola antes de te falar, que talvez ele estivesse usando um método muito semelhante a isso, ou exatamente esse para fazer os wrinkles do MetaHuman, eles conseguiam ser atualizados nos outros LODs, não com a mesma qualidade, mas existia, né? Então, aqui, ó, você vai ver, aqui no LOD Sync, eles forçaram o LOD 0. Posso tentar aqui fazer agora, ver o que quebra de eu tirar isso aqui. Vamos ver. Então vamos. O que pode acontecer? No máximo cracha, né? Mas o que eu ia comentar aqui, pegando esse gancho que o Massari falou por último, então seguindo essa linha que você falou, então a gente não precisa mais seguir um tipo SK específico. Posso rigar com aquele que for mais fácil para mim. Seja ele dentro do Maya, seja ele dentro do Max, seja dentro do Blender, tanto faz. Pode ser um criado do zero. Então fica até mais fácil, porque eu basicamente vou precisar só treinar a malha via Houdini, né? Gero lá tudo dentro dele, trago para a engine, treino e faço minha musculatura funcionar. É uma academia digital agora. Você vai lá, treina, passa ali pelo coach e vai.
Eu fiquei pensando nesse pipeline, porque é o seguinte, a calça, por exemplo, desse personagem que o Sata estava mexendo ali, ela estava respondendo, mas não estava realista, entendeu? Ela tem um delay, ela mexe em momentos que não era para mexer e tal. Então, se o artista resolve falar assim, beleza, vamos melhorar essa resposta de tecido, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que jogar de novo no Houdini, simular aquilo, deixar filé no Houdini, exportar um Alembic que tá lindo, para daí a Unreal entender os movimentos possíveis e o que é o comportamento daquilo. Então eu já fiquei imaginando o seguinte, imagina você vai fazer um personagem que por alguma razão ele tá, sei lá, com alguma coisa que não seja tecido, entendeu? Em cima dele. Tá cheio de lama, cheio de espuma, cheio de lava, e ele quer que tenha um comportamento de simulação desse negócio. Não tem isso pronto. Você vai ter que gerar a simulação no Houdini e joga para cá para ele aprender. Sim. Um outro assunto também, rapidinho, que pelo que eu entendo da experiência da Unreal aí, se a gente for colocar Groom, eu não sei se é exatamente aquilo que estava selecionado antes aí na sua tela, Rafa. Era o Groom, né? Então o Groom ele acompanha, porque essa é a ideia. Se você faz via Morpher ou alguma outra coisa, se a malha está deformando, independente da tecnologia que esteja sendo habilitada ali, o Groom que está ali aplicado na superfície, ele segue, né? Então, cara, sem perdas aí nesse assunto, né? Muito Manteve. doido. Mágico. A única coisa que eu não consegui fazer o LOD, porque ele só tem um LOD mesmo. Eu só tenho 0. Eu posso até criar aqui, mas eu tenho a chance altíssima de crashar aqui no processo. Eu vou deixar quieto. Mas eu vou testar no futuro. Caras, mas é isso. Isso era um dos mistérios da GDC, né? Quando a gente reagiu às coisas da GDC, esse foi o que a gente ficou olhando. Aliás, foi o que crashou, né? Ao vivo, não foi? Foi. O cara foi mexer lá e crashou. Ou foi isso, ou foi aquele da captura de rosto. Não lembro agora. Bom, mas de qualquer forma, ele cara, é mágico em termos de resultado. Mas o processo é estranho ainda. Ele é meio turvo, né? Aguardando. Cara, mas explodiu o leque de criatividade, né? Demais. Dá para fazer. Imagina a Muscle System de alienígena, de foi a primeira coisa que eu pensei, Cara, explodiu o negócio. Pois é. Agora você consegue dar um nível de realismo fodástico. E considerando que ele... Eu não sei como... Eu sou 0 à esquerda em Houdini, mas considerando que do tipo... Esqueletos podem ser parecidos e pessoas são sempre iguais. Você começa a ter uma biblioteca, né, de coisa pronta para isso. Não deve demorar tanto. Tipo, sei lá, de animal, saca? Tipo, todo mundo vai usar um esqueleto novo de cachorro, não tem um padrão de mercado. Mas se você oferece um que já tem um muscle system pronto, saca, para você fazer esse tipo de coisa, talvez abra um nicho de preparar, né? Tipo, um novo trampo que não existia antes aí de fazer isso. O Houdini, ele tem a capacidade de gerar ferramenta, que nem a gente tem no Unreal, de gerar as próprias ferramentas e deixar os nódulozinhos prontos. O Houdini tem isso também. E, cara, o cara que trabalha com isso, se ele não tiver, ele faz uma vez e deixa pronto na biblioteca dele, entendeu? Então, com certeza vai ter nego comercializando isso depois. O único, porém, é que a comercialização desses HDAs pelo Houdini, eles têm que respeitar a licença que o cara está trabalhando, versão, então tem algumas limitações desse aspecto, mas com certeza é viável ganhar tempo nisso. Mas é bom. Então a gente já pode esperar com certeza um salto enorme de qualidade da próxima geração aí, né, de jogos. Tipo, os que ficam agora, né? Os jogos que estão começando agora, né? Vocês acham que isso vira uma parada puramente AAA? Ou não? Vocês acham que fica... Porque, cara, o tempo de produção, que eu falei, ele dá uma explodida, né? 7.000 minutos por parte do personagem não é pequeno. Ainda mais se for pensar que ele, sei lá, tem 5, 6 tecidos diferentes no personagem, o bagulho, né, vai pro caralho. Mas aí tem... A minha pergunta era, vocês acham que isso vira uma coisa de jogo indie? Ou não? Será meio proibitivo para... Acho que vira sim, pô. Eu acho que vira, eu acho que ele só vai fixar mesmo com jogos mais altos, assim, mano.
Cara, AAA pelo custo, mas nada impede custo de, mano, produção, né? Não custo de esforço. Esforço aí, com certeza, mano, o jogo indie entra. Cara, alguém começar a comercializar, pegar essa animação padrão de movimento, por exemplo, e o cara joga isso no Houdini, e ele vai gerando assets para vender pelo marketplace, já para Unreal, aquele FBXão lá, com a animação toda. Meu, os caras vão começar a comprar biblioteca de animação de tecido, de jaqueta, animação de couro, animação de... E já tem lá pronto. Então, sim, eu acho que pro mercado indie vai ser viável muito rápido. Top, torcendo para. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Eu não tenho muito mais, né? O resto tá mistério ainda. A gente ainda não sabe, não viu. Tem uma coisa que era importante, que eu reparei, que eles comentaram na live, que essa simulação aqui, ela não é, a simulação não é em tempo real, ela é treinada, né? Então, o que isso gera pra gente? Gera que se você tiver alguma física no personagem, por exemplo, o cara é barrigudão, saca? Vai ter uma física ali, não conversa bem com isso aqui. Entendeu? Do tipo, o tecido funciona bem porque sempre são os mesmos movimentos, porque ele tá colado. Você fala, eu vou deixar um negócio caído aqui, ligar. De acordo com eles, não funciona bem. Eu não sei o quão bem, quão mal, saca? Eu não sei, sei lá, se eu colocar ali, sei lá, o cara tem um braço a mais, tacar um bone a mais ali, ele vai funcionar? Não sei. Ou o tecido mesmo, né? Que a gente consegue pintar em degradê a simulação de tecido. Então, de repente ainda funciona super bem, né? Não sei. Mas é a informação que eu achei pertinente. Que ele não está simulando nada, então nenhuma simulação de física está acontecendo aqui no momento, né, do real time. Mas o Sata, se o cara quisesse simular, por exemplo, o barrigudão que você falou aí, faz o personagem e simula isso tudo do Houdini. Eu tô falando do Houdini porque é ele que foi citado no Pipeline, mas simula o barrigudão se movimentando no Houdini. Trouxer para cá, ele aprende aquele movimento de comportamento. Então, se tiver um comportamento dele andando e tudo mais, ou seja, você pode fakear a simulação de física da barriga balançando, coisa do tipo, baseado no que está na animação do Houdini, ou não. Com certeza. E se tivesse um esqueleto mais complexo, né, previamente, aí a hora que você faz a sua animação aleatória para ele ficar rodando de qualquer jeito, você mexe esses bones, deve dar um resultado similar, né? Aí sim, você pode ligar essa física depois. Pode, sim, com certeza. Aí seria até o melhor dos dois mundos. Não. Tá aguardando agora alguém fazer um gordão com esse negócio aqui. Com certeza, cara. A vontade já é de começar a pipocar asset disso aí. Vamos escanear a gente. Se você está então. assistindo essa live e gostaria de comprar assets, marca aí nos comentários. Nós vamos ver para desenvolver os assets para você. A gente vai escanear a gente mesmo lá. Coloca a gente. Isso. A gente é levantado. Mas falou de gordão, não de saradão, entendeu? Entendi. Tá, desculpa. Não me elogia assim na frente dos outros, não, cara. Sou casado, tá ligado? Maravilha, então, gente. Beleza, é isso aí. Fechamos, então, pessoal. Maravilha, gente. Você que chegou até aqui, então, já deixa aquele likezão maravilhoso, se inscreve e aproveita para conhecer os outros vídeos aqui da Escola Rivers. A gente está sempre postando tutoriais, a maioria esmagadora sempre de Unreal, mas a gente posta também de outros assuntos, faz livezinha toda sexta-feira. E é isso aí. Tem outros links aqui na descrição do vídeo. Tem um convite aí pro nosso Discord para vocês poderem entrar e trocar ideia com a gente. Vocês podem trocar ideia com a gente diretamente ali, beleza? E também tem outros links lá, como também o nosso Spotify, né? O nosso podcast e entre outros aí. Fechou, galera? Vejo vocês na próxima. É isso. Valeu! Valeu, pessoal. Até a próxima.